Pai do Senhor, meus irmãos, hoje, nessa terça-feira, queremos ler, eu vou ler o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, mas eu quero me deter na estrofe primeiro, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Apesar de às vezes algumas pessoas acrescentar um artigo, o e diz: e nada me faltará. Na verdade, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa expressão é de uma magnitude tão profunda que se torna imensurável, aquilo que você não pode medir, indescritível, que você não tem como descrever. As nossas palavras seriam pobres, são pobres demais para descrever. Quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O próprio Jesus lá na frente, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Algumas pessoas acrescentam e dizem que Jesus disse: vós vencereis, mas ele só disse: eu venci. E isso, para a nossa vida espiritual, né, isso tem um elevo muito importante, muito grande. Porque Jesus está nos mostrando que na nossa trajetória teremos dificuldades, sim. Teremos obstáculos? Teremos. Teremos pessoas tentando nos tirar do caminho o tempo todo. Mas se nós estivermos ligados no Senhor, como lembra aquela expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não sei outra que podemos trazer para esse momento aqui, quando ele diz assim, Paulo diz: somos mais que vencedores. Irmãos, vencedor. A vida de um vencedor, ela tem dia e hora contada. Todo vencedor tem a primeira luta, a luta que te leva ao auge e a luta que te leva à derrota. Todo vencedor tem princípio, tem meio e tem fim. Ninguém será um vencedor eternamente. O vencedor, você vê os pugilistas defendendo os seus cintos, enquanto ele vence uma luta, ele exibe aquele cinto, aquele cinturão, o cinturão que representa a vitória. E de repente outro vai lá e derruba ele, e ele perde aquele cinturão para outro, e ele já não é mais um vencedor. Mas Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Tem uma coisa de fogo, não? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos tomar cuidado. Por quê? O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nós, enquanto estivermos na direção do Senhor, mesmo que estejamos no Salmo 40, Davi diz que nada nos faltará. Mesmo que venhamos a descer, a entrar no deserto, iremos simplesmente, o deserto é a maior escola de profeta. Então, quando você está no deserto, você está apenas aprendendo. Mesmo que você desça ao vale, mas o vale não é apenas para lamentar. O vale é o lugar da tua exaltação. Então, na vida espiritual, teremos altos e baixos, avanços e recuos, mas enquanto estivermos na direção do Senhor, ninguém nos vencerá. Ninguém consegue nos vencer enquanto estivermos na direção do Senhor.
Por isso que Paulo não compara nós como apenas um vencedor. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Isto é, porque um vencedor tem dia e hora da sua derrota. Um vencedor tem hora marcada para cair. Um vencedor tem hora marcada para a sua decepção. E na carreira espiritual é exatamente o contrário. Todos os grandes homens de Deus tiveram grandes decepções. Se você vê na história que passa, grandes pregadores, como David Wilkerson, antes de David Wilkerson ser exaltado, Deus permitiu que ele fosse humilhado em uma corte americana, para depois Deus exaltar. No caso da vida espiritual, normalmente acontece, eu já falei isso outras vezes, que a decepção na vida espiritual, normalmente a decepção precede a grandes vitórias. Basta tão somente que fiquemos na dispensação do Senhor. Porque Davi já disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não pense que aceitou a sua vida, aceitou a Cristo como Salvador, acabou-se os problemas. Não, irmão. Quando você aceita Jesus como Salvador, não se acaba os problemas. Se acaba as derrotas. As derrotas, sim, ela foi ao chão. Porque você vai ter problema? Vai. Mas o seu general que está ao teu lado dia e noite, zelando por você. Aquele Espírito que está te protegendo, te guardando ao teu redor, ao seu redor, jamais vai te deixar vencer. Jesus permitiu tanta coisa na vida de Jó, mas Jó jamais foi um derrotado. Jó confiava no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está dizendo que teremos vitórias, que teremos lutas, que teremos problemas, mas também que o nome do Senhor será exaltado. Há momentos de gozo, de alegria. Aprendamos a tributar ao Senhor toda a nossa vida, todas as nossas vitórias. Se estamos de pé agora, não é chamado de meritocracia. Não é por meritocracia se estamos de pé. A Bíblia diz que se não for as misericórdias do Senhor, o inimigo já tinha nos destruído. Então pensemos nisso. Jesus não nos prometeu mar de rosa. Ele nos prometeu vitória. E todo precedente de uma vitória, sempre uma guerra. Então, vamos ficar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pense nisso. Enquanto estivermos aqui, teremos lutas, decepções, mas certo de que a vitória está em Cristo Jesus. Amém.